Olá, muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Campanário. Prosseguindo com o nosso ciclo de entrevistas pré-eleitorais, hoje temos o prazer de receber Glória Franco. Glória Franco, de 64 anos, é educadora de infância, natural e residente em Montemoro Novo. Glória Franco dedicou toda a sua vida à educação. É mestre com doutoramento nas práticas multiculturais em jardins de infância. Iniciou a sua vida política entre os anos 70 e 80, militando inicialmente no PRP e também na UT, e mais tarde no Partido Livre, e mais tarde em 2014, onde contribui neste partido ativamente e ocupa também o Conselho de Jurisdição deste partido desde 2022. Volta novamente a ser candidata a estas eleições legislativas pelo Círculo de Évora, eleições de 10 de março. Muito boa tarde, Glória. Boa tarde. Mais um ano. Mais um ano, mais uma vez cá nos encontramos. É verdade. E ninguém se cansa quando se luta por ideais e objetivos em que acreditamos. Não, penso que não. Penso que cada vez que há uma candidatura nova, há novos projetos, há novas iniciativas e nunca, quem gosta disto não se cansa assim com muita facilidade. Daí já ser a terceira vez que eu avanço para esta candidatura. É uma missão de cumprir, portanto, uma missão também de dedicação aos outros, ou pelo menos que se pretende. É de dedicação aos outros e é de tentar que isto avance um bocadinho mais e tentar construir um futuro para aqueles que cá estão, para aqueles mais novos, noutras gerações. É apostar, ao fim e ao cabo, é apostar numa política que venha criar mais condições melhores do que aquelas que nós temos agora. De qualquer das formas, aliás, apesar da persistência, o LIVRE não conseguiu, portanto, também ainda avançar em termos de colocar mais deputados na Assembleia da República. Mas penso que isto vai ser uma realidade agora, dia 10 de março. Pelo menos sei que as sondagens valem o que valem, que não são propriamente um indicador muito fiável, mas que tudo indica que conseguiremos eleger um grupo parlamentar este ano, entre 3 a 4 deputados. Não é Évora, claro. As propostas, está a falar a nível nacional, mas espera ser eleita por Évora, sendo que só elege, já lá vamos, 3 deputados do distrito. Não, de maneira nenhuma, Évora está fora de questão. Quer dizer, apesar de estarmos a crescer aqui a nível local, porque temos tido um grande crescimento, não conseguimos de maneira nenhuma eleger um deputado, ou uma deputada neste caso, porque os deputados são só 3, não é? Era a tal necessidade do tal ciclo de compensação que nós defendemos, que aí já poderia agregar votos dos partidos mais pequenos e já poderia haver hipótese de eleger sem ser os 2 ou 3 partidos maiores. Muito bem. As propostas do Partido Livre para o distrito de Évora focam-se principalmente no combate ao despovoamento e à melhoria das condições de vida locais. A criação de um Círculo Nacional de Compensação, portanto, que o LIVRE propõe um modelo eleitoral que permita aos partidos menores eleger representantes, assegurando que todos os votos contem. Portanto, que modelo é este, Glória? É o modelo que está em vigor já nos Açores há uma série de anos. Portanto, é que os partidos todos os votos depositados nos partidos mais pequenos são todos aglomerados, depois contados em conjunto e distribuídos consoante o número de votos de cada partido. Ou seja, um partido como o nosso, o LIVRE, que é um partido neste momento ainda é um partido pequeno, ainda não estamos dentro dos grandes partidos, os votos do LIVRE, os votos do PAN, os votos do Bloco de Esquerda, inclusivamente, que apesar de ser maior, os votos da CDU, que neste momento também está com uma percentagem um bocadinho pequena, todos estes votos juntos, depois quando os votos são contados, aqueles que tiverem mais votos podem eleger. Ou seja, são eleitos os 3 deputados que fazem parte deste círculo eleitoral e depois mais 1 ou 2 deputados consoante o número de votos nos partidos pequenos. Mas de todos os partidos pequenos? De todos os partidos pequenos. Independentemente das suas ideologias. É o aglomerar de todos os partidos. E esse deputado iria representar, sendo que é um aglomerado de todos os partidos, quer à direita, só o partido porque é eleito. Não iria representar o conjunto dos partidos.
Mas era a Não, mas hipótese. o que eu pergunto é qual é que era a bancada que iria assumir, sendo que esta proposta era para os partidos mais pequenos, quer à direita, quer à esquerda, portanto, na contagem desses votos. Qual o deputado iria, portanto, representar que Única e bancada? exclusivamente o partido dele. Esse deputado que fosse eleito segundo o ciclo de compensação só iria representar, se fosse, por exemplo, um deputado do Bloco de Esquerda, iria representar o Bloco de Esquerda. Não iria representar mais nenhum partido. Mas já haveria hipótese de ser eleito um outro deputado sem ser os 3 deputados dos partidos maiores. Era uma maneira de se contar os votos de todos os partidos pequenos. Claro que todos não iam, só seria só um deputado eleito. Não acredita que seria sempre uma assimetria muito grande, porque entretanto também era depois transversal, enfim, aos conselhos que hoje mais elegem, né? Ou seja, com mais população. Claro que sim, que era um bocado, não era transversal, mas de qualquer maneira ele iríamos A ter lei hipótese, teria que ser igual para todos, não é? claro, mas haveria hipótese de eleger um deputado contando os votos que neste momento são completamente desperdiçados. Porque neste momento só quem vota no PS ou no PST, que em princípio são os partidos que têm mais hipótese de eleger, só esses votos é que são contados. Todos os votos dos partidos mais pequenos não são contados nesta altura. Pronto. Vamos ver se o Partido Livre coloca essa situação. No combate ao despovoamento, a prioridade é dada ao combate às estratégias específicas de despovoamento para um incentivo da população. Portanto, como é que este repovoamento, na sua opinião e na opinião do Livre, pode ser feito? Há várias estratégias para se fazer este repovoamento. Uma delas é contar com a imigração. Uma vez que nós aqui no Alentejo não temos população suficiente para preencher os postos de trabalho e as necessidades que existem. Se conseguirmos contar com a imigração, a primeira coisa que temos que fazer é dar-lhes hipóteses deles se estabelecerem. É talvez fazer algo de uma discriminação positiva, portanto ajudá-los no investimento a abrir empresas familiares ligadas ou não à agricultura, a ter incentivos para a habitação, facilitar os filhos, a entrada dos filhos nas escolas, dar-lhes condições, ordenados dignos, não sejam estes ordenados que eles estão a ter neste momento e que nós sabemos muito bem o que é que se está a passar mais lá para baixo, mais para o Baixo Alentejo em termos de imigração. Portanto, havia toda uma estratégia de discriminação positiva para os fazer fixar aqui nestas terras, porque nós temos imensas casas revoltas, aldeias inteiras. Falo, por exemplo, ali no meu concelho, no Concelho de Montemor, temos aldeias que estão fechadas, como o caso de Safira, que são aldeias que ainda têm casas em pé e que neste momento estão completamente abandonadas, não vive lá ninguém. Ora, se houvesse facilidade, se houvesse incentivos fiscais, se houvesse uma discriminação positiva que ajudasse essas pessoas a fixar-se, talvez o repovoamento aqui conseguisse ter algum feedback positivo. Relativamente, quando me falam de empresas familiares, qual é que seria o modelo? Porque elas já existem. Empresas familiares existem e sempre existiram. Portanto, nesta reformulação, qual era o modelo que o Livre apresenta? Talvez empresas familiares não só na área da agricultura, mas também na área da agricultura. Portanto, empresas que se pudessem fixar nessas aldeias, de comércio, empresas de manufaturação, empresas de artesanato. Penso que é mais por aí, porque são essas empresas que iriam beneficiar depois de algumas isenções fiscais para se conseguirem fixar e para conseguirem ter a rentabilidade mínima para que as pessoas conseguissem sobreviver aqui no Alentejo, não é? Na questão da imigração, já falou que era preciso dar-se condições. Neste momento, o Alentejo, e é transversal quase ao país todo, mas independentemente estamos a falar deste distrito, estamos a falar acima de tudo do Alentejo. Há uma falta de mão de obra em algumas das áreas, nomeadamente uma delas é a agricultura e a restauração e a hotelaria, enfim, que é quase que gritante, há uma necessidade que não é para hoje, já foi para ontem. Como é que se consegue, portanto, articular aqui a imigração que chegue e que tenha todas as condições, ou pelo menos aquelas que são dignas e devem ter, com esta necessidade que o Alentejo hoje já tem? Uma das nossas propostas é a criação de centros de formação.
centros de formação não só para as pessoas que vêm, como para as que estão. Porque eu não sei se sabe, mas eu trabalho numa aldeia muito pequenina, em São Cristóvão, que é uma aldeia muito fechada e a imigração ainda não é muito bem vista nesse tipo de terras. Portanto, existem estes centros de formação que o LIVRE propõe, são precisamente centros em que se dá formação às pessoas que chegam, para terem contacto com a nossa cultura, com a nossa sociedade, e se dá em simultâneo formação às pessoas que estão, da maneira de aceitar, da maneira de recolher esta gente que vem de fora. Porque também acaba por ser muito importante. Se as populações não estão minimamente capacitadas para acolher os migrantes, acaba por haver a tal discriminação de que me tem estado a falar. E estas empresas funcionariam um bocadinho como a fazer a mediação entre os que chegam e os que estão. Penso que este tipo de centro de formação seria uma mais-valia bastante positiva para a entrada dos imigrantes aqui na nossa zona. Quando me diz que, por exemplo, e estamos a falar e a exemplificar e só, em São Cristóvão, que as populações não aceitam muito bem ou não veem com bons olhos, fazendo o que me disse, os migrantes, porquê? O que é que considera? Penso que tem tudo a ver ainda com um bocadinho de desinformação e falta de informação. Ainda há muito aquela mentalidade de vêm tirar os nossos empregos. Ainda se ouve. A verdade é que não vêm tirar os nossos empregos, porque os empregos que estão cá e não são ocupados. Diga, não percebi. Vêm acrescentar? Vêm acrescentar. Vêm precisamente ocupar os empregos que ninguém ocupa lá. Cá. Uma coisa que aconteceu um bocadinho também com a imigração portuguesa nos anos 60, não é? Quando foram para a França, quando imigraram para a França. Mas ainda se pensa muito, ainda é preciso investir muito na educação das populações. Daí a existência destes centros que nós propomos, que são centros de formação, tanto para os que chegam como para os que recebem. O IFP, de alguma forma, também vai fazendo esse trabalho a nível da formação, mas acha que não chega. Portanto, mas não chega a estas populações, não chega de maneira nenhuma. Era preciso coisas mais locais. Era preciso investir na informação, não só na formação, como na informação. Tentar explicar às pessoas que realmente quem vem de fora é uma mais-valia, quem vem de fora vai contribuir para a nossa segurança social, vai contribuir para o nosso povoamento, vai contribuir para o nosso bem-estar, porque vai trazer outras culturas, vai trazer outras maneiras de estar na vida. Coisa que, que as pessoas ainda não estão muito bem informadas. Pelo menos aqui no Alentejo dá-me muitas vezes essa sensação. Ainda se vê muita gente olhar um bocadinho assim sobre o ombro para as pessoas que chegam de fora. Para virem de fora, já falámos que é necessário, obviamente, haver condições para as receber, e uma das grandes dificuldades hoje também no Alentejo é a questão da habitação. Daí muitas vezes, infelizmente, ainda virem, portanto, à imprensa e a tantos lados, não é? A forma pouco digna como esses imigrantes estão a viver. Na sua opinião, para haver uma resposta imediata para aqueles que cá estão, obviamente, e também para aqueles que chegam, em termos de habitação, o que é que o LIVRE propõe? Uma das medidas que o LIVRE propõe é precisamente o investimento na habitação pública. Portanto, tentar criar 10% a nível nacional de habitação pública para combater um bocadinho este tipo de falta de habitação. Sei que não é suficiente, de maneira nenhuma, não vai comatar todas as falhas que há. Há muitas casas devolutas, em que é preciso também investir na sua recuperação. É preciso, por exemplo, em termos de IMI, aumentar o IMI, por exemplo, às casas de frutas, para se conseguir baixar um bocadinho o IMI das residências permanentes. É outra das propostas que nós temos. Temos a proposta das cidades sem periferia, em que todas a cidade é uma só, não existe a discriminação entre a cidade, o centro da cidade e as periferias. Entre as várias propostas que o LIVRE tem para a habitação, são realmente estas assim as mais... outra coisa é alargar um bocadinho o cooperativismo. Portanto, as cooperativas de habitação, que neste momento estão um bocadinho esquecidas e que já tiveram uma grande importância, enfim, em termos de construção, claro, nomeadamente social. E é um dos grandes gafes que nós temos neste momento é precisamente a falta de cooperativas de habitação que vão criar precisamente esta habitação mais económica e mais acessível à grande parte das pessoas. Glória, quando me fala em casas devolutas, muitas delas são casas de privados, pertencem ao setor privado. Como é que se pode fazer essa articulação entre os apoios do Estado aos privados e depois, obviamente, também a elas estarem disponíveis ou serem disponíveis, sendo que não são grande parte delas, como já referimos, públicas, sejam privadas,
como é que elas depois podem estar disponíveis? Como é que se pode fazer essa articulação? Eu penso que isto tem um bocadinho também a ver com a informação e com a maneira de encarar este tipo de habitação. As casas de volutas, como acabou de dizer, são essencialmente pertença de privados. E aí o Estado pode intervir com um certo tipo de apoio. Pode, por exemplo, haver um fundo em termos bancários para a recuperação destas casas. Portanto, facilitar precisamente os privados terem acesso a um juro bonificado para a recuperação, desde que as queiram recuperar. A verdade é que há muitos que, ainda que tenham juros bonificados, não conseguem ter recursos financeiros, por isso é que parte delas, e estamos até a falar em casas, e nós todos conhecemos, vivemos no Alentejo, casas apalestadas, enfim, que dariam para albergar algumas famílias. No entanto, muitas dessas famílias, e são heranças, que depois os herdeiros simplesmente não têm condição para as poder recuperar, ainda que sejam com créditos Mas bonificados. já viu, se eles conseguissem, por exemplo, ir recuperando aos poucos e ir alugando partes das casas, já conseguiriam se calhar ter algum fundo de maneio para recuperar o resto da casa em si. Quer dizer, deixá-la ao abandono, com certeza que não vão conseguir recuperar, porque cada vez degrada mais, não é? Mas se conseguirem... É o que está a acontecer. É o que está a acontecer neste momento. E depois acaba por haver o problema de também... Entra-se um bocadinho no ciclo vicioso, quer dizer, não está lá ninguém, a casa cai. E a partir do momento em que a casa cai já não há nada a fazer. Mas quando diz que deveria haver um aumento do IMI sobre estas casas, se muitas vezes existe uma grande dificuldade em que as pessoas, os privados, reabilitem essas casas, agravando o IMI, maior será a dificuldade. Mas se eles começarem a reabilitar, o IMI já não era agravado. Acabava por dar uma para a outra, está a perceber? Pelo menos é a nossa maneira um bocadinho de entender. Portanto, o IMI seria agravado caso as casas estivessem devolutas e não houvesse, por parte dos proprietários, a vontade de as recuperar. Só nestes aspectos. Portanto, se houvesse a vontade de as recuperar, o IMI não seria agravado, uma vez que elas estavam a ser recuperadas. E também se não tivessem a possibilidade de as recuperar. Se agravarmos o IMI, diz o ditado no Alentejo que ainda era pior a emenda que o soneto, não é verdade? Glória, relativamente ao emprego e ao apoio social, o que é que nesta matéria, até porque a taxa de desemprego no Alentejo, felizmente, hoje não será das taxas de emprego mais elevadas. Temos tido cada vez menos desempregados, o que é bom, mas de qualquer das formas, no vosso programa têm também muito aqui como foco o emprego feminino. O que é que querem dizer com estas medidas e o emprego feminino? Com salários, obviamente, equiparados aos dos homens. Salários equiparados e não só, e a formação, por exemplo, aqui para nós interessa-nos muito em termos agrícolas. Por exemplo, o investimento da mulher na agricultura ainda não é uma realidade, ainda há muito mais o homem na agricultura do que a mulher. Portanto, nós gostaríamos, por exemplo, de ver a mulher mais capacitada para intervir em termos agrícolas, em termos de associativismo agrícola, em termos de não só o trabalhar a terra, mas em termos de gerir cooperativas, gerir o associativismo agrícola, que ainda não é muito comum encontrarmos mulheres à frente deste tipo de atividade. Também há trabalhos no setor agrícola que, enfim, culturalmente, Portugal e as mulheres na agricultura nunca tiveram. Mas se calhar se não se lhes der hipótese de elas experimentarem, se nós capacitarmos para elas intervirem dentro dessas áreas, elas nunca vão intervir, acabam por ficar acomodadas. E é isto que o livro propõe. É mais intervenção feminina no setor agrícola, capacitando as mulheres, claro, formando-as e dando-lhes material para elas poderem continuar a trabalhar dentro desta terra. Já cada vez mais mulheres, e isso tem vindo também a ser um bocado desbatido, porque muitas vezes já encontramos as mulheres, enfim, a conduzirem e a trabalharem máquinas pesadas que... Mas repare, por exemplo, em termos salariais, nem sempre isso depois é uma realidade. Porque em termos salariais o homem na agricultura ainda tem tendência a ganhar mais do que as mulheres, mesmo às vezes com trabalhos iguais. Pois, então aí são pertinentes estas propostas do livro, com certeza. Glória, relativamente a transportes e mobilidade, portanto, diz o livro que também é preciso fazer uma aposta na ferrovia,
como meio de transporte sustentável, e também uma preocupação do LIVRE, e que procuram é a expansão da rede de transportes públicos também, especialmente entre as aldeias, ou seja, entre os caminhos e percursos mais rurais. Sim, Explique estas medidas. Uma das propostas do LIVRE é precisamente o passo de mobilidade nacional. Como já foi aprovado nesta legislatura o passo ferroviário nacional, foi até uma das propostas que o LIVRE apresentou na Assembleia da República. Agora íamos um bocadinho mais longe, além de alargar o passe ferroviário, propunhamos o passe de mobilidade, portanto, para facilitar precisamente a deslocação entre as pessoas. Porque nós sabemos, e a aposta na ferrovia é uma das apostas do LIVRE, porque é o meio de transporte mais ecológico, mais barato e rápido, portanto evita trânsito, e é um meio que praticamente chega a todo lado, assim hajam ferrovias suficientes para ele chegar a todo lado. Era uma das nossas grandes apostas. Com linhas novas ou portanto, recuperar aquelas que já existem? Era tentar que todas as capitais de distrito tivessem o transporte ferroviário disponível. Capitais de distrito, mas nós aqui no nosso distrito, a capital distrito nós temos. Nós aqui temos, mas às vezes não é fácil cá chegar. Por exemplo, para vir do Algarve aqui não há uma linha direta. Há em Beja, depois para sair para Lisboa tem que se parar na Casa Branca e tem que se mudar de comboio. Portanto, era mais agilizar este tipo de transporte. É uma das nossas grandes apostas, que realmente é o passo ferroviário nacional, que vem facilitar a mobilidade, principalmente de pessoas, porque já há imensa gente que vive no Alentejo. Mas se chegarmos só até Évora, portanto não estamos a contemplar aquilo que diz a vossa proposta da ligação ferroviária entre aldeias. Mas a ligação ferroviária dentro das aldeias é posterior, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto, começaríamos pelas capitais de distrito e depois a ferrovia entre as aldeias torna-se um bocado mais difícil porque nem sempre há linhas feitas neste momento. E as que há estão bastante degradadas, por exemplo, o caso ali de Montemor, que é a que eu conheço melhor, está bastante degradada, quase precisaria de uma nova linha ferroviária. Além do ferrovia entra nas aldeias, o transporte público rodoviário é outra coisa fundamental nas aldeias. Por exemplo, nós detectamos aldeias onde há um transporte às 7 da manhã para sair e um transporte às 7 da noite para chegar. O que acontece é que depois, durante o dia, uma pessoa precisa se deslocar, vai estar um dia inteiro. Se precisa de ir a uma consulta, por exemplo, a Montemor, está o dia inteiro em Montemor à espera do transporte das 7 da tarde para voltar para a aldeia. Portanto, eu sei que nem sempre isto é muito viável em termos de gestão, porque os autocarros vão com pouca gente. Se não forem por e daí nós já tivemos, portanto, uma rede muito mais ativa, com muitos mais transportes e horários que temos hoje. Claro. E precisamente, creio que o facto de terem sido suprimidos muitos horários tem a ver com o facto dos autocarros. Nós não temos pessoas, voltamos aqui ao início da nossa conversa, isto é quase como uma pescadinha de rabo na boca, não é? Como se costuma dizer. E os autocarros saíam das estações, iam dos apiadeiros, portanto, sem ninguém, ou com uma pessoa ou outra, o que não se tornava. Mas também não há autocarros, também não há pessoas que vão viver para essas aldeias. Acaba por ser o ciclo vicioso. Neste momento, pronto, os autocarros vêm vazios porque não há pessoas nas aldeias. Se houver pessoas nas aldeias, já não vêm vazios, já trazem pessoas. Portanto, se houver um investimento no transporte público, talvez se consiga haver algum repovoamento nas aldeias mais pequenas, porque as pessoas ainda há muita gente a tentar fugir das grandes cidades, a procurar sítios mais calmos e mais sossegados para viver. Só que depois chegam às aldeias, não têm nem transportes, nem centros de saúde, nem escolas, nem postos do CTT, nem caixas multibanco. Se tinham a ideia de se fixar, acabam por voltar para trás, porque como não incentiva, mas desincentiva. Completamente. Glória, relativamente aos transportes, aliás, peço desculpa, à regionalização e à modernização, o LIVRE também apoia uma política à regionalização e modernização de equipamentos sociais. O que é que esta medida quer dizer? Esta medida quer dizer precisamente começar pela criação de pequenos governos regionais. Portanto, através da regionalização, depois da regionalização ter sido aprovada em referendo, começarem-se a criar a descentralização de alguns centros, de alguns, como é que eu ia dizer, não é ministérios, é de algumas equipas governamentais que se possam deslocar e que se possam estabelecer nestas zonas rurais.
o facto de vir, por exemplo, para Évora, se viesse não o Ministério da Agricultura, mas uma delegação do Ministério da Agricultura, se viesse instalar aqui em Évora a tempo inteiro, na tentativa de dar respostas e ter um contacto mais frequente, e ter um contacto mais pessoal com as pessoas que habitam e com os agricultores que necessitam às vezes de apoio, haveria logo facilidade na comunicação, quer dizer, e o facto da regionalização, a partir do momento em que a regionalização é uma realidade, todas as infraestruturas sociais começariam a renascer novamente. Quer dizer, se partisse daqui a nova reorganização territorial, com certeza que as escolas que estão a fechar, algumas se calhar seriam abertas, porque haveria outra perspectiva de ver as coisas, quer dizer, não havia tanto aquela perspectiva de uniformizar e de centrar tudo, mas de começar a alargar e começar a proporcionar o tal repovoamento das cidades mais pequenas. Portanto, está em curso, não é? Esta regionalização que o governo do Partido Socialista pretende, mas para o LIVRE este não é o modelo. Dá resposta, nomeadamente, às populações mais isoladas, por aquilo que percebo. Sim. E porquê? Porque faz muita falta o apoio local, um apoio local mais ativo e um apoio local mais interventivo a este tipo de populações. Portanto, o LIVRE propõe o referendo para 2026, o referendo à regionalização para 2026, e a partir do momento, se ele for aprovado, então começar-se a avançar seriamente na descentralização do poder central. Portanto, tentar trazer para as terras mais pequenas alguns não ministérios, mas algumas secretarias, inclusive algumas secretarias de Estado, que se possam radicar aqui nestas terras e que possam avançar, dando condições a estas pessoas, condições que elas não estão a ter. Por exemplo, é preciso tratar de um papel, qualquer coisa, vai ser Lisboa, tem que ser aos serviços centrais, porque ainda não há a desburocratização e a descentralização que faz falta aqui na nossa zona. E há serviços essenciais que o LIVRE defende, muitos deles foram encerrados, estamos a falar dos CTTs, das escolas, dos centros, como já falou. Voltamos ao início da nossa conversa e de outras áreas. Portanto, na perspectiva do LIVRE, independentemente que elas sejam economicamente viáveis ou não, é preciso que estes serviços sejam reativados, os serviços estão lá e as pessoas podem chegar depois. Até porque os serviços não têm que ser rentáveis, não é? São serviços de utilidade pública, portanto, em princípio, não terão que ter uma perspectiva de rentabilização. São serviços que estão ao serviço das pessoas. Portanto, os centros de saúde, que é das coisas mais gritantes que nós temos neste momento. Por exemplo, em São Cristóvão foi inaugurado um centro de saúde o mês passado que não há médico. A médica que prestava serviço no centro de saúde deixou... Foi inaugurada uma requalificação, creio. Sim, mas foi no edifício ao lado, nem sequer é da mesma estrutura. Sim, sim. É numa casa ao lado. A antiga fechou, é numa casa ao lado, duas portas ao lado. Portanto, foi inaugurado, está tudo novo, tudo pronto a ser utilizado, só que agora não há médico. Porque a médica que prestava serviço em São Cristóvão foi-se embora. E podemos pegar aqui por esta situação na questão da saúde. Este é outro dos grandes problemas que já há algum tempo, não estamos a falar só de agora, é verdade, tem sido a dificuldade de o Alentejo fixar aqui médicos, clínicos, portanto, profissionais de saúde. No Alentejo, principalmente médicos. Na opinião do LIVRE, na sua opinião, como é que se poderia atrair para aqui os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, para o interior do país? Existem várias hipóteses de o chamar aqui à nossa zona. Um dos incentivos, que eles até já têm um bocadinho, que é os incentivos fiscais, que é tentar através de incentivos fiscais, através de facilidade de habitação, de compra ou mesmo de alugar uma casa, proporcionar aos médicos alguma facilidade nesse Mas as autarquias, pelo menos algumas delas, portanto, também têm... Já começaram nesse formato. Portanto, inclusivamente até os professores agora também já têm vão começar a ter uma norma que também já tem a hipótese de uma ajuda para o pagamento de habitação se tiverem a mais de 60 km de casa. Pronto, acaba por ser um bocadinho paralelo com os médicos. E outra coisa, é precisamente não deixar morrer as infraestruturas que temos, quer dizer, os serviços sociais que temos. Porque ninguém vem estabelecer-se com uma família num local onde não há uma escola, onde não há um posto de correio, onde não há um banco. Quer dizer, acaba por ser... Quer dizer, se queremos chamar os médicos para aqui,
e que temos condições mais que suficientes para os receber e para os instalar, temos também que lhes dar uma certa garantias em termos de equipamento social que sejam apelativos para a criação de famílias e para a estabilidade aqui na nossa zona. Relativamente, pronto, falamos sempre em fixar aqui pessoas e falamos também em fixar jovens, não é verdade? Claro. Que na opinião do livro, que é preciso que tenham um emprego qualificado, um emprego estável e com salários dignos e justos. Como é que num país como o nosso nós muitas vezes conseguimos equilibrar, portanto, todos aquilo que se pede e aquilo que é justo, obviamente, para os jovens e não jovens, principalmente para os jovens, para que eles fiquem aqui e não saiam para um país, por exemplo, em que os salários para qualquer um desses jovens muitas vezes duplica e até triplica. É a tal armadilha que nós temos dos salários baixos, não é? De sermos um país de salários baixos e que temos realmente que deixar de o ser. Na sua opinião, será possível, por exemplo, ou viável que um jovem que esteja neste momento num outro país a ganhar aquilo que é o dobro ou o triplo do salário, fazê-lo voltar a Portugal e que Portugal tenha a capacidade de lhes pagar a todos um salário igual àqueles que usufruem, portanto, num outro país, falamos numa Suíça, falamos, enfim, poderíamos falar aqui num sem fim, é verdade. Se isso de um momento para o outro é impossível, não é? Nós não é no espaço de um ano. É porque eu ouço muitos candidatos, de facto, a fazerem esta proposta, que se aumentem os salários aos jovens qualificados para que eles possam regressar. Aqui a grande questão é se Portugal tem essa possibilidade. Talvez venhamos a ter, neste momento é impossível aumentar os salários aos jovens, porque aqueles que eles estão a ganhar lá fora. Quer dizer, é completamente impossível. Um jovem médico e enfermeiro que está a ganhar 2.000 ou 3.000 fora, vê-lo ganhar isso aqui dentro. Neste momento Portugal não tem condições para pagar esse tipo de salários. Mas isto como tudo é uma questão política, é uma questão gradual. Portanto, o LIVRE propõe o aumento do salário mínimo até 2028, portanto, um aumento gradual. Isto é, as coisas vão-se fazendo devagarinho, não é de um dia para o outro, que se passam dos 800 e poucos euros de salário mínimo para os 1.000 ou 1.100 euros. Tudo tem um crescimento. E pronto, isto também tem que ter tal crescimento. Os jovens têm que vir. Eu não acredito que os jovens que estejam fora prefiram estar fora do que estar cá se tiverem condições para estar cá. Portanto, isso temos poucas dúvidas. Candidatos e não candidatos. Agora, a questão do aumento do salário mínimo tem que ser uma coisa gradual, como o aumento dos ordenados destes jovens que são qualificados, porque ao fim e ao cabo talvez, segundo consta, das gerações mais qualificadas que nós temos. Estamos a perder grande parte dos jovens, eles acabam o 12º ano, vão estudar para a universidade e já não voltam à casa dos pais, a maior parte deles. Saem, ou fixam-se nas grandes cidades ou saem do país. E tentar atraí-los tem de ser através de benefícios fiscais, tem que ser através da habitação, tem que ser através dos serviços sociais que temos, tem que ser, ao fim e ao cabo, tem que ser através de tudo o que faz falta às outras populações. Não é? Aqui é esta a questão, é que de Portugal, nos últimos anos, não saíram uma dezena de jovens, saíram milhares de jovens. Portanto, e trazer para Portugal e dar todas estas condições de salário igual, habitação igual e tudo aquilo que os jovens hoje noutros países estão, enfim, e a forma como vivem e os ordenados que têm, pergunto se estas medidas são medidas eleitorais muitas vezes que depois na prática, se formos pensar... Que têm que ser graduais. Têm que ser medidas, tem que ser este tipo de uma escada e subindo devagarinho, porque não é no espaço de 2 ou 3 anos que todas estas medidas vão ser concretizadas. Isto depois tudo depende também da evolução da economia, tudo depende das políticas que os governos possam vir a tomar neste aspecto, mas realmente que é uma necessidade chamar jovens, senão ainda vamos perder mais população do que já estamos a perder. Temos mesmo que apostar no incentivo à fixação dos casais jovens nestas terras. Esta nossa conversa também começou por a fixação de jovens. Uma das medidas que o LIVRE propõe em termos do trabalho é a semana dos 4 dias de trabalho. Portanto, que existe o estudo. Depois eu não trouxe o documento inteiro, porque o documento é muito grande, mas posso lhe dar depois o link para onde o documento onde tem acesso ao documento. É a tal semana dos 4 dias de trabalho que neste momento já está em vigor numa série de empresas a nível nacional, com resultados bastante positivos, em que as pessoas acabam por ter muito mais trabalho, muito mais tempo para as famílias, acabam por ter muito menos stress no trabalho, porque têm fins de semana de 3 dias, não perdem o ordenado, porque o ordenado mantém-se.
portanto, acaba por ser também uma das medidas que o LIVRE propõe, que também é um bocadinho um incentivo ao trabalho, à fixação e ao regresso, se calhar, de alguns jovens trabalhadores, porque com estas condições de trabalho, tendo mais disponibilidade para o lazer e para as famílias, acaba por ser também uma maneira de chamar as pessoas. Mas algumas dessas empresas que me refere dos 4 dias de trabalho também acresce o horário de trabalho nos 4 dias que têm. Mas não é simplesmente 4 dias de trabalho. São 4 dias de trabalho, 30 horas semanais e 30 dias de férias por ano. É a proposta que o LIVRE apresenta. E é a proposta, eu agora até, depois do fim já lhe mostro, está aqui. É esta proposta depois que o LIVRE apresenta e que já está estudada e já está com uma série de empresas. Temos aqui já descrito todas as empresas que estão... Algumas dessas empresas são micro ou médias empresas? Sim, a maior parte delas são pequenas empresas. São empresas que têm pouca população, poucos trabalhadores e aqui no Alentejo é só uma, no distrito de Beja. A maior parte das empresas são... E essa empresa no distrito de Beja? Eu não tenho o nome da empresa. Não tenho. Pois, era só dizer-me se era uma média, uma... talvez no documento vem discriminado, mas eu aqui por acaso não tenho, só tenho mesmo a indicação que é no distrito de Beja, que é uma pequena empresa. Mas eu depois posso facultar o documento, se quiser depois ter acesso a este estudo. Agradecia. Esta nossa conversa começou de facto com fixar médicos no interior e ainda vamos por aqui relativamente ao Hospital Central do Alentejo, que está em construção. Não sei se enquanto candidata ou enquanto cidadã já visitou aquela obra e o que é que, na sua opinião, o que é que vem trazer ao Alentejo a nível da saúde, aonde é que este hospital pode suprimir algumas das carências que estamos aqui a falar, nomeadamente das zonas rurais, das aldeias. Portanto, tem aqui... O hospital é sempre uma mais-valia, não é? É sempre uma maneira de aliviar os hospitais já existentes. E este nosso hospital, se for como se pensa que seja um polo também de ensino da medicina, acabaria por ser uma mais-valia também para o nosso distrito aqui de Évora, não é? Porque a quantidade de gente que isto chamaria cá. Eu passei já pelo hospital, eu penso que aquilo já está em construção quase meio por meio, talvez 40 e pouco por cento já esteja em fase de conclusão, já esteja construído, portanto ainda falta construir os 60 e tal por cento do hospital. Penso que é esta a percentagem, mas não tenho bem a certeza. No entanto, o problema do hospital são as acessibilidades, porque quer dizer, para chegar lá só de helicóptero. Aquilo ainda está muito, muito, muito mal. Arriscamos um bocadinho a ter o hospital pronto e ter que ir de helicóptero se lá queremos ir a alguma consulta. Mas conhece qual é o desenvolvimento ou não nesta questão das acessibilidades? Conheço vagamente, eu sinceramente não tenho um conhecimento muito profundo, mas sei que existe aqui um litígio entre a autarquia e o governo em termos de acessibilidade e em termos de expropriação de alguns terrenos ali anexos ao hospital. Sei que a expropriação pertence ao governo, é a competência dos governos, as acessibilidades são das autarquias. Agora eu não sei até que ponto a autarquia neste momento tem capacidade económica para só por si conseguir ali construir as acessibilidades que são ali necessárias. Entretanto, o Sr. Presidente, o Dr. Carlos Pinto Sá, também já veio dizer que o Governo se tinha comprometido, obviamente, ao envelope financeiro. Terá mesmo que ser um acordo, terá mesmo que ser ali um acordo entre o Governo e a autarquia, porque nenhum sozinho conseguirá, com certeza, tomar conta das acessibilidades ali para o hospital. Em relação à ferrovia que está agora também a ser construída e também anunciada para este ano ainda a sua fase de conclusão, que liga, portanto, o Porto de Sines a Caia. Na sua opinião, esta linha férrea, que neste momento será ainda só para mercadoria, enfim, em termos do Alentejo, o que é que vem beneficiar esta linha? Se realmente for concretizada a tal plataforma que se está a prever ali para o Alandroal, e eu penso que sim, que isso vai mesmo em frente, pode ser uma mais-valia, principalmente aqui para esta zona, pelo menos em termos de mão de obra e em termos de movimento para aqui, para a zona do Vila Viçosa, do Alandroal, toda esta zona aqui. Em termos de desenvolvimento, enquanto for só de mercadoria, pouco irão usufruir os habitantes locais. Mas o facto de haver mercadoria em movimento acaba por ser também uma mais-valia, tanto para o Porto de Sines como para toda a ferrovia. Porque ao transportar
estas cargas que param ali no Porto de Sines, acabam também por ajudar ao desenvolvimento. Ao parar aquilo no Alandroal, acaba por dar posto de trabalho a muita gente. Portanto, é uma mais-valia. Eu penso que sim, penso que é sempre uma mais-valia. Relativamente ao turismo, Glória, como é que está a ver este desenvolvimento a nível do Alentejo, sendo que em 2003 foi a região em todo o país que mais cresceu a nível do turismo. Este turismo, na sua opinião, está sustentado? Para já está. Penso que não há assim uma grande preocupação neste momento com o turismo. Realmente há um grande boom turístico aqui na zona do Alentejo, principalmente ali na zona mais de Évora. Vê-se imensos turistas. Até aqui em Vila Viçosa já se vê bastante turismo. Mas é um turismo que está... Não quero dizer que seja um turismo controlado. Ele não está controlado. Mas é um turismo que neste momento só traz mais valias. Ainda não se vê o turismo como uma maneira de vir a prejudicar a nossa maneira de estar e a nossa habitabilidade aqui na zona. Penso que não é um turismo mau, por assim dizer. É um turismo que vem realmente ajudar ao desenvolvimento. Mas o livro tem alguma proposta, portanto tem propostas neste sentido, em relação àquilo que já há? A única proposta que o livro tem em termos de turismo é realmente naquelas zonas, por exemplo, na zona dos Açores, onde o turismo cresceu imenso, acaba por se tornar já neste momento um bocadinho prejudicial. Portanto, é tentar controlar, tentar limitar um bocadinho a acessibilidade a tanta gente. Agora, aqui na nossa zona, acho que isso ainda não é um problema neste momento. E na área de educação, que é a sua área, doutora Glória, há 40 anos. Há 40 anos e numa creche, Jardim não é? de infância. Curiosa. Sim, no Jardim de Infância. Hoje são muitas as propostas dos candidatos, eu penso de quase todos, que as creches sejam gratuitas para todos. A partir dos 4 meses. A partir dos 4 meses. O que é que o LIVRE defende nesta área da educação? Precisamente isso, a gratuicidade das creches a partir dos 4 meses e não só, e de todo o ensino até o 12º ano. Há uma medida que o Governo hoje também já está a aplicar, enfim, quando no público não é possível. Exatamente, vai ao privado e paga a mensalidade dessas crianças. O que acontece nas creches, porque as creches públicas, como sabe, são pouquíssimas. Há muito poucas, por exemplo, em Montemor... Mas esta medida do Partido Socialista acaba por dar uma resposta àquilo que são as propostas. Acaba por dar uma resposta, mas acaba por ser uma resposta cara. Porque se as creches fossem públicas, já não havia a necessidade do governo ter de estar a pagar as mensalidades das crianças que não têm lugar no ensino público. Portanto, ao criarem creches públicas, sendo gratuitas, já o governo não tinha que pôr, já os pais não tinham que pôr as crianças nos colégios particulares, portanto já não havia a necessidade dos cheques do governo para pagar as mensalidades. Portanto, há a necessidade de criar muitas escolas públicas, creches e jardim de infância. Portanto, o LIVRE é completamente contra tudo aquilo que for e que outros partidos defendem, público ou privadas, seja em que área for. Sim, para já não. Em termos da saúde, novos contratos públicos ou privados não, portanto, e continuar com estes que existem, deixá-los terminar e pronto, e acabou. Mas o público acaba por ter sempre aqui um papel, até porque na saúde, já falámos na saúde, mas conversação é com as cerejas, é verdade, mas na verdade é que quando o Serviço Nacional de Saúde, neste caso, e falamos na área de educação também, das creches, quando o público não consegue dar resposta, portanto, vão ao privado, sendo que são sempre pagos pelo público. Já não havia a necessidade do Estado estar a pagar se houvesse construção de creches públicas. Não é? A criança já teria um lugar. Porque não têm só na creche, que são muito poucas, como nos jardins de infância. Nós temos, nestas terras mais pequenas, temos praticamente a universalidade dos lugares das crianças a partir dos 3 anos, mas nas grandes cidades não há. Crianças com 3 e 4 anos raramente têm acesso a jardins de infância da rede pública e têm que ir para o privado. Mas como o ensino pré-escolar ainda não é obrigatório, portanto ainda não existe por parte do Estado um apoio para estas crianças. Existe em termos de creche, não existe em termos de jardim de infância. Porque o jardim de infância não é obrigatório, portanto os pais só metem as crianças se quiserem ou não. Portanto, se quiserem e tiverem lugar, metem no público. Se quiserem pôr no privado, podem pôr no privado, mas aí já não têm os benefícios de ser o Estado a pagar e a ajudar a participar nessas mensalidades.
Glória deixava-lhe os microfones, Glória e Franco, deixava-lhe os microfones da Rádio Campanário, enfim, nestes últimos, já terminou, é para algum tema e alguma situação que queira abordar que esta entrevista não tivesse contemplado. Não, a única coisa que eu realmente quero apelar é que as pessoas se mentalizem que estas eleições são talvez das mais importantes dos últimos 50 anos. Porque com o crescimento da extrema-direita é necessário que as esquerdas se unam e que as esquerdas tentem que o governo não caia nas mãos da direita. Portanto, é fazer um apelo às pessoas para que votem no dia 10 de março, para que votem bem e, de preferência, que votem à esquerda. Considera que pode haver uma maioria à esquerda? Sendo que as sondagens valem o que valem, claro. A melhor sondagem será sempre a do dia 10 de dia março. 10 de março. Mas considera que é possível e que ele vai acontecer? Eu penso que sim. Penso que é possível que o PS venha a ganhar as eleições e que consiga fazer um entendimento com todos os partidos de esquerda. Era isso que eu lhe ia perguntar, também com a ajuda do LIVRE. Sim, claro que sim. Com o LIVRE também. Um acordo escrito, um acordo bem consubstanciado, com pés e cabeça, nada de oralidades, tudo assento assinado, para assim se conseguir manter um governo durante uma legislatura inteira. Há semelhança com o mesmo formato, o mesmo modelo do governo que ficou, portanto, célebre e ficou ligado da geringonça. Nunca foi uma palavra que eu gostasse muito, mas fazer-nos entender assim melhor. Há semelhança desse modelo? Há semelhança desse modelo, mas com um acordo assinado, com um acordo... Também houve, na altura. Houve acordo assinado e com a participação, se possível, de outros partidos no governo. Do LIVRE? O LIVRE estaria disponível para integrar uma equipa governativa, sim. Até porque temos pessoas bastante capazes para o fazer. Muito obrigada. Gostei mais uma vez, mais um ano. Não sei se nos voltamos a encontrar. Pois não sei, não posso garantir nada. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Glória. Foi um prazer. Muito obrigada.